Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente juntos para corrigir mais uma questãozinha da ESAF. Hoje, mais uma questão da Controladoria Geral da União, concurso que aconteceu agora no ano de 2012. Hoje nós vamos corrigir a questão 14, que é uma questão bacana que aborda essencialmente os regimes jurídicos funcionais no âmbito da administração pública. É bom que nós vamos fazer uma revisãozinha sobre esses regimes que tem caído muito em provas da ESAF. Vamos lá analisar? Questão 14. Acerca da contratação temporária, assinale a opção incorreta. Então está lhe pedindo a opção incorreta. Antes de responder e analisar as alternativas, eu gostaria só de destacar o seguinte. Atualmente, no âmbito da administração pública, existem três grandes regimes jurídicos. Nós temos o regime estatutário, que é inerente àqueles que ocupam cargos públicos, seja de provimento efetivo ou em comissão, no âmbito da administração pública. Por exemplo, se você faz um concurso público para trabalhar na Controladoria Geral da União, lá na Receita Federal, lá no IBAMA, ou em um órgão da administração pública federal direta, você será um servidor estatutário. Você será regido mais precisamente pela Lei 8.112/90. Se você faz um concurso público para trabalhar em uma empresa pública ou em uma sociedade de economia mista, a exemplo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, a exemplo dos Correios, da Petrobras, você será regido pela CLT. Então, além do regime estatutário, é possível dizer que existe no âmbito da administração pública o chamado regime seletista, que é composto por aqueles que ocupam empregos públicos, isto é, aqueles que têm carteira assinada. E aí nós temos um terceiro regime, que é chamado de regime especial. Por que regime especial, professor? Porque ele está previsto lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. É aquele regime especial que agrega os ocupantes de funções públicas no âmbito da administração, seja direta ou indireta. É porque é o seguinte, o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal diz que, em caráter excepcional, a administração pública poderá contratar sem necessidade de concurso público. Mas para isso, devem estar presentes duas condições. Primeira, a necessidade tem que ser temporária e deve existir um excepcional interesse público. Ô, professor, o que você chama aí de necessidade temporária? Qual o prazo? 1 ano, 6 meses, 2 anos? Não sei. Segundo a Constituição, quem vai estabelecer o que é necessidade temporária, o que seria, em tese, excepcional interesse público, é a lei. É a lei. Tanto é verdade que na esfera federal já foi criada a Lei 8.745/93, que é a lei que regulamenta essas contratações temporárias no âmbito da União. E essa questão aqui, que é a questão número 14, ela está abordando o texto da Lei 8.745/93. Então vamos analisar o seu conteúdo. Letra A. Pediu marcar incorreta, né? Vamos ver a alternativa A. O regime de previdência aplicável aos contratados temporários é o regime geral da Previdência Social. Certinho. Realmente, quem é contratado pela administração para exercer uma função pública em caráter temporário, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição, vai contribuir mensalmente para o regime geral de Previdência Social. Uai, professor, então a regrinha aí é a mesma do seletista, né? É a mesma do seletista. O empregado público do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica, dos Correios, da Petrobras, ele contribui para o regime geral de Previdência Social, que é administrado para o INSS. Esse contratado temporário, esse precário, ele não tem carteira assinada. A relação, o vínculo dele é tratado por meio de um contrato de trabalho.
contrato administrativo. Mas, de qualquer forma, ele vai contribuir para o regime geral de previdência social. E não para o regime próprio de previdência do servidor. Por quê? Porque somente contribuem para o regime próprio de previdência social do servidor aqueles que ocupam cargos de provimento efetivo. Então, se você faz um concurso para trabalhar no TRE, no TRT, no TRF e por aí vai, você vai ocupar um cargo de provimento efetivo. Então, você vai contribuir para o regime próprio de previdência do servidor. Esse caboclo aqui, ó, que foi contratado temporariamente, ele não ocupa cargo de provimento efetivo. Ele é temporário. Ele já sabe quando é que começa, quando é que termina o contrato dele. Então, ele vai contribuir para o regime geral de previdência social, assim como acontece com os empregados públicos. Então, a alternativa A está correta. B. A discussão da relação de emprego entre o contratado temporário e a administração pública deve se dar na justiça comum. Certinho. Gente, se eu ocupo um emprego público lá na Petrobras, lá no Banco do Brasil, lá na Caixa Econômica, lá nos Correios, e eu estou querendo pleitear o pagamento de alguma verba trabalhista que não está sendo feito, por exemplo, quero receber horas extraordinárias de trabalho, hora extra, eu vou entrar com a ação onde? Simples, na Justiça do Trabalho. Vou entrar com uma reclamação trabalhista lá na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque o meu vínculo com a administração é um vínculo seletista. E quando existe uma discussão, existe um conflito envolvendo questões previstas na CLT, quem vai dirimir é a Justiça do Trabalho. Uai, professor, e no caso daquele que é contratado temporariamente para suprir uma necessidade temporária de excepcional interesse público? Ele não tem carteira assinada. Da mesma forma, ele não ocupa cargo público. Ele assinou um contrato de trabalho. Se existirem, então, irregularidades no contrato de trabalho, que ele quer pleitear lá, a correção lá no Poder Judiciário, ele vai entrar com uma ação. É na Justiça Comum? É isso mesmo, na Justiça Comum. Não tem nada a ver com Justiça Trabalhista. Por quê? Porque ele não tem carteira assinada. Ele não é seletista. Então, a letra B está correta. C. Nem sempre é exigido processo seletivo simplificado prévio para a efetivação da contratação temporária. E aí? Nem sempre é exigido processo seletivo simplificado. Certinho. Por que nem sempre é exigido processo seletivo simplificado? Porque, às vezes, a administração pode fazer uma análise de currículo e escolher aquele que, em tese, é o mais capacitado para o exercício das funções. E, dependendo da situação específica, né, a administração pública tem tanta urgência para contratar, que ela vai lá, pega a indicação e já contrata em ponto final. Também sempre será necessário o processo seletivo. Deve-se fazer, na maioria das vezes. É conveniente se fazer, mas não é obrigatório. D. O regime jurídico dos servidores contratados por tempo determinado é o trabalhista. Errado. Trata-se de um regime especial, como eu disse agora há pouco, né? Então, ele não vai ser trabalhista, ele não vai ser regido pela CLT. Ele vai assinar um contrato de trabalho que, se amanhã ou depois lhe causar algum prejuízo, ele vai discutir lá na Justiça Comum e não na Justiça Trabalhista. Então, aqui está errada, é a letra D. Não é regime trabalhista. E letra E. O requisito da temporariedade deve estar presente na situação de necessidade pública e não na atividade para a qual se contrata. E aí? Vou repetir. O requisito da temporariedade, temporário, deve estar presente na situação da necessidade pública e não na atividade para a qual se contrata. Certinho. Não é a atividade que tem que ser temporária. Temporária tem que ser aquela necessidade. Por exemplo, a administração pública está querendo contratar médico sem concurso público. Por quê? Está um caos aqui na saúde.
Por quê? Porque 5 médicos pediram exoneração, já tem uns 5, 6 meses, então os outros médicos estão sobrecarregados. Olha, médico, isso aí é necessidade temporária ou permanente? Isso é necessidade permanente. Não é necessidade temporária, não. Tanto é verdade, já tem uns 5, 6 meses que eles pediram exoneração, até hoje não fizeram concurso. Então, se é para suprir a necessidade permanente, tem que fazer concurso público. Porque a atividade em si não permite contratação temporária. Agora, se for necessidade temporária, aí sim, contratação temporária. Por exemplo, uma servidora saiu de férias. E nós não podemos ficar sem um servidor no órgão, na repartição. Vamos contratar temporariamente um para ficar lá 30 dias? Tudo bem. Qual é a temporalidade? 30 dias. Qual é o prazo? 30 dias. Isso sim é temporário. Tranquilo? Então, a letra E está correta e o nosso gabarito realmente foi a letra D. A letra D foi considerada incorreta. Certinho? Ficamos por aqui hoje. Até a próxima. Tchauzinho.